De volta com o nosso Você Bonita para um papo super importante. A nossa ideia aqui é fazer uma pauta bem clara, bem objetiva e, claro, muito completa. Convidamos mais uma vez ela, a doutora Aline Kusumoto, cirurgiã do aparelho digestivo. Bem-vinda! Estávamos com saudades, doutora. Eu também. A última vez que você veio foi no final do ano passado. Foi antes de eu viajar. Antes de Réveillon. E a gente já estamos em maio, oi? É verdade, tá né? Passando muito Pelo rápido. amor de Deus. Mas as pautas com a doutora são sempre muito completas e chamamos a atenção hoje para o Maio Roxo. Então, atenção para algumas doenças específicas inflamatórias, né, do intestino e que podem sim ser descobertas precocemente. A gente preparou um VTzinho de abertura, olha lá. Maio é considerado o mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais. A campanha tem como objetivo alertar a população para a importância do diagnóstico precoce e do tratamento de doenças como doença de Crohn e retocolite. Essas doenças atingem mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, o número de novos casos tem aumentado, revelando uma tendência de crescimento nos últimos anos. É o que alerta a Sociedade Brasileira de Coloproctologia. As doenças inflamatórias intestinais são processos que se perpetuam e que precisam ser controlados pelo resto da vida, ou seja, não tem cura. Mas o tratamento proporciona resposta e a remissão clínica, fazendo com que a pessoa consiga controlar o processo inflamatório. Tá aí, doutora, bem-vinda mais uma vez. E é muito mais comum do que a gente imagina. E já vamos falar especificamente dessas doenças, mas que diminuem qualidade de vida e podem trazer problemas futuros, né? Muito. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante que cada vez vem sendo mais prevalente, justamente por conta da evolução da tecnologia, né, da indústria farmacêutica que vem criando medicações que antes a gente não conseguia tratar e por cada vez mais a gente conhecer da doença mesmo, né? Então, o Maio Roxo ele é muito bacana por isso, porque muitas vezes acometem pessoas dessa faixa etária nossa aqui, né, de 20 a 40 anos, e muitas vezes as pessoas tratam como um sintoma comum, né, e aí o paciente acaba chegando pra gente numa forma mais avançada. Então a gente tem basicamente dois tipos, né, de doença inflamatória intestinal, que é a retocolite e a doença de Crohn, que apesar de serem doenças inflamatórias, elas agem de forma diferente no nosso organismo. Quer explicar? Então vamos começar com a primeira? Vamos começar com a doença de Crohn. Acho até que a gente tem aí também na tela, já a gente vai falar de alguns sintomas também. Mas aqui dá pra ver bem, a doutora trouxe aqui completo. É um corpo saudável, né? E a doença de Crohn, ela é caracterizada por ser uma doença transmural. O que é isso? O nosso organismo ele é feito de várias camadas para constituir um órgão. Então, a doença de Crohn, ela comete todas as camadas na sua extensão, tá? É uma doença que ela pode cometer da boca, todo o trato digestivo até o ânus. Tá. Ela é uma doença que ela pode cursar com alguns problemas, do tipo estenose. Ela é uma doença que ela tem fases de inflamação e fases de fibrose. Fases de inflamação e fases de fibrose. Se a gente não controla essa inflamação, a gente tem consequências. Tá. Então, ela é uma doença que ela pode levar a complicações como fístulas. As fístulas são comunicações. Então, imagina que você tem uma lesão que atravessou toda essa mucosa do estômago e ela faz uma comunicação com o seu intestino. Tá. A microbiota, tudo aqui é diferente. Então, isso gera problemas na saúde do paciente, complicações, dores e desnutrição, enfim. No caso da retocolite, ela é uma doença que ela só acomete o cólon, o intestino grosso. E ela atinge uma camada mais superficial da mucosa. Tá. Não é menos grave do que a doença de Crohn. Geralmente ela é uma doença que ela ascende. Então, muitas vezes o diagnóstico ela é feito através de uma retite, que acontece aqui nessa porção final do reto, e ela tem uma tendência de ir ascendendo e pegar até todo o intestino grosso, levando a uma pancolite. São doenças que são diferentes, mas a causa, a inflamação, ela é incomum. Mas, doutor, o que assim chama a atenção, até para que a gente entenda o quanto a gente pode prevenir problemas como esse, né? E, claro, ter um diagnóstico também precoce, antes até de sintomas.
quais são os gatilhos, né? O que vai proporcionar, então, o que né, a gente pensa aí, quais são as pessoas que vão ter mais probabilidade de desenvolver as doenças? A gente não sabe muito bem de onde vem a doença, sabe-se que ela tem um fator genético associado, então se você for parar para analisar aí, dentre as doenças inflamatórias intestinais, a gente tem mais ou menos 207 genes que estão relacionados. Tá. Existem várias teorias, uma das teorias é que, muito provavelmente, você pode ter sido acometido por alguma infecção, de alguma bactéria, algum vírus, em alguma fase da sua vida, e é como se ele tivesse guardado a memória da inflamação ali. Em alguma fase da sua vida, por algum gatilho, inclusive pode ser até um gatilho emocional, não que esteja diretamente relacionado, mas pode ser sim um gatilho emocional, você passa a desenvolver essa inflamação. Sim, falando de uma forma bem esdrúxula, é como se o seu organismo não reconhecesse que aquela parte do organismo fosse dele. Então ele vai lá e ele manda células de inflamação para combater aquilo que não existe, que é seu. Mas não são doenças autoimunes. Não, antigamente a gente acreditava que era doença autoimune, hoje a gente sabe que é uma doença genética. Que e ela coisa. pode, falar assim, passa de mãe para filho? Não, mas os genes da mãe pode estar presente ali e em algum momento você pode vir a desencadear. Não é uma coisa que obrigatoriamente tem que ser que nem, vamos supor, um câncer de mama. Eu tenho, minha filha vai ter que cuidar muito para ter. Mas você pode ter uma tendência, assim, se você tiver alguém. Tanto é que se você pesquisa dentre esses pacientes, são pacientes que têm alguns familiares com algum tipo de doença inflamatória, tá? Seja um reumatismo ou uma uveíte, algumas outras coisas. Não exatamente as mesmas doenças inflamatórias intestinais, mas outras que também podem cursar. Tem a doença inflamatória. E o interessante da doença inflamatória é que não necessariamente ela vai acometer só o intestino. Tem alguns pacientes que eles acabam desencadeando manifestações extraintestinais antes de desencadear a própria doença em si. Então, às vezes que nem eu falei, a uveíte é uma inflamação clássica que dá no olho, é uma conjuntivite que não passa, Depois de um tempo, o paciente desenvolve a doença de Crohn. Você fala, putz, aqui já era um sinal que eu deveria ter dado uma atenção, de repente, um pouquinho maior, mas a gente não tinha relação ainda com a parte intestinal, então você acaba perdendo esse time. Hoje vocês já sabem. Sim. Vamos colocar na tela, a gente tem duas fotos, então, caracterizando as duas doenças, até para a gente comparar, como a doutora explicou, né? Onde a doença de Crohn acomete e a retocolite também. E é interessante que, assim, né? O Crohn, você vê que tem várias partes pintadinhas, né? Então, você tem a parte ali do reto, que ela tá mais vermelhinha, você tem a parte do intestino fino que também está acometido, então não necessariamente você tem doença de Crohn em uma parte só do seu organismo. Você pode ter uma parte que está inflamada no reto, uma parte que está inflamada no estômago e uma parte que está inflamada no intestino fino. Na retocolite, você vê que só tem o intestino grosso. E você vê que ela tem essa característica de ascensão. Então, ela vai subindo, né? Alguns pacientes, óbvio que assim, não é um padrão, né? Sempre tem o fora da curva, né? Sempre. O caso que não é de livro que vocês falam, né? Então, assim, pode ser... Alguns pacientes, eles podem desencadear, de repente, a retocolite começar no intestino transverso. Mas essa é uma característica da doença. Ela vai sempre ascendendo a fim de pegar todo o intestino grosso. Ali você pode pegar vários pedacinhos. Partes. Vamos colocar, a gente tem, então, um ilustra, né? Um VTzinho pra gente acompanhar a retocolite. Olha só que interessante. Como vocês podem ver, é uma parte de inflamação, né? Essa mucosa é uma mucosa que está bem inflamada e aí eles estão mostrando uma das medicações que a gente usa, que é um anti-inflamatório intestinal específico para o intestino, que ele age recuperando essa parte de mucosa. Né? Essas ulcerações, elas levam a dor, elas levam a produção de muco, elas levam a sangramento. Então, os pacientes que têm retocolite são pacientes que podem ter aí de 20, 30 episódios de diarreia por dia. Às vezes, a diarreia ela nem se trata de fezes em si. Às vezes, a diarreia ela sai só o muco e o sangue. Puxa vida. É bem característico. É bem característico. Então, já a gente fala, doutora, dos sintomas, né? Pensando nas duas doenças inflamatórias e como hoje é feito o diagnóstico. Você já me conta, vou lá e já volto, porque esse papo é sério, daqui a pouquinho tem mais perguntinhas do público, não? E agora a gente vai entender um pouquinho dos sintomas, doutora, acho que a gente tem para colocar na tela, até para o pessoal, na verdade, até quando a gente fala desses sintomas, eles acabam sendo parecidos com tantas outras doenças. Exatamente. Né? Por isso que tem que procurar um médico, não dá para ficar tentando adivinhar, né? Então, diarreia, dor abdominal, muco ou sangue nas fezes, perda de peso,
fadiga e cansaço frequentes. Esses aqui são os clássicos. Esses são os clássicos que podem estar nas duas doenças. O muco e o sangue está muito mais presente na retocolite, né? A diarreia ela pode estar presente na retocolite também, mas na doença de Crohn a gente também tem uma parte dos pacientes que tem a fase de constipação. Tá. A dor abdominal é para todos. E a fadiga e o cansaço ele acaba acontecendo justamente pelo excesso de diarreia, porque você acaba diminuindo a absorção dos nutrientes. Entendi. E quando o paciente tem perda de sangue, também você acaba tendo uma anemia, né? Uma anemia por perda de ferro, de sangue, e você acaba tendo esse cansaço também. Então, são assim os principais sintomas, sendo que o mais prevalente aqui na retocolite seria o muco e o sangue nas fezes. A dor abdominal, ela é constante ou ela vem depois de uma refeição? Enfim, de algumas questões pontuais. Ela pode, inclusive, um dos sinais que a gente fala para os pacientes, eu tô tendo diarreia, tentei tratar de forma convencional, não consegui. Doutor, eu tô acordando à noite com dor na barriga para ir no banheiro. Isso é um sinal de alerta, tá? Então, não necessariamente ele vai estar relacionado com a alimentação. A gente sabe que a alimentação, ela tem um fator fundamental, especialmente na fase aguda da doença, porque a gente tá ali tratando com coisas inflamatórias, né? Produtos inflamatórios. Então, você tem que fazer uma dieta anti-inflamatória, mas é um anti-inflamatório guiado por um especialista, porque que a gente vê muito no consultório, o paciente, eu comecei a ter diarreia, aí eu tirei o glúten, tirei a lactose, tirei a fibra, por exemplo, porque eu tô tendo diarreia, por que eu vou comer fibra? Entendi. E a gente sabe que é importantíssimo o paciente ter uma dieta rica em fibra, ter uma dieta rica em probióticos naturais, que são, bactérias boas, em prebióticos, em alimentos que vão ajudar a gente a formar bactérias boas para auxiliar. Tá. Então, não é qualquer dieta, não é a dieta que a gente pega na internet e vai fazer por conta. Perfeito. Se tratou de diarreia, tá tendo aí 4... O que é normal, né, no paciente? É você ter até 3 episódios de evacuação num dia sem ser diarreia, ou até uma vez a cada 3 dias sem ter esforço para evacuar. Se você tá indo mais de 3 vezes por dia no banheiro, tá tendo diarreia, isso daqui tem que chamar atenção. E é aquilo que você falou, dá para confundir com um monte de coisa. Pode ser uma parasitose, né? Pode ser uma verminose, pode ser uma intolerância alimentar, pode ser uma alergia alimentar. Então, assim... Pode ser até, doutora, agora me veio na cabeça, H. pylori, que também tem umas questões... Aí a gente pensaria mais no Crohn e pensaria mais na parte superior. Porque tem o refluxo. Exatamente. A gente envolvido. pensaria que nem náusea, empachamento. Isso poderia estar associado, sim. Tem perguntinha do público, quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo, Marilena, obrigada. Tireoidite de Hashimoto pode ser causada pela inflamação do intestino? Não, essa sim é uma doença autoimune, né? E a gente tem os marcadores específicos para ver, acaba sendo uma doença um pouco mais puxada para endocrinologia. Tá. A gente pode até ter algumas alterações decorrentes da tireoidite no intestino, mas não que ela é causada pela inflamação. E para o diagnóstico, doutora, das duas doenças, o que é padrão ouro hoje? Perdão? Para o diagnóstico das duas doenças. Bom, colonoscopia com biópsia seriada. Tá. A calprotectina fecal é um exame de fezes que ele fala de inflamação intestinal. Ela pode estar elevada em outras doenças, mas ela acaba sendo um marcador para a gente, porque se você tem a doença, ela está elevada, a gente começa a tratar, essa calprotectina ela diminui ou zera, isso é sinal que a gente está tendo uma efetividade no tratamento. Além de, hoje em dia, a gente ter, graças a Deus, os recursos de ressonância, enterorressonância, tomografia especializada nessa parte, que a gente consegue ver partes, por exemplo, da doença de Crohn, que pode acometer da boca ao ânus. O estômago a gente consegue ver com endoscopia, o intestino grosso a gente consegue ver com colonoscopia. E o intestino fino, como a gente faz? Então, os diagnósticos de imagem hoje proporcionam pra gente enxergar totalmente a inflamação que você tem naquela região. O ultrassom não chegaria num... Hoje em dia, a gente tem ultrassonografia especializada para doença inflamatória intestinal. Olha que legal. Então, também pode ajudar. Pode ajudar, sim. Tem que ter uma prática maior, né? Então, assim, é bem especialista mesmo. A especialidade a par dentro da parte de ultrassonografia, mexer com doença inflamatória intestinal. Muito legal. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Karina, um beijo. Tem um amigo que tem doença de Crohn, mas demorou muito para chegar no diagnóstico. Por quê?
Justamente por isso, as pessoas vão confundindo com outras coisas, vão deixando de comer coisas, vai achando que aquilo é uma coisa normal, ter a diarreia, ter dor abdominal normal, vai se automedicando. Então, quando ele chega, outra coisa, né? Acaba sendo um diagnóstico diferencial. Então, quando o paciente ele chega com diarreia no seu consultório, não é a primeira coisa que você vai pensar em doença de Crohn. Você vai pensar em todas as outras coisas que são muito mais comuns. Então, às vezes, até você chegar no exame específico para esse paciente, isso dá um tempo também. Porque são exames um pouquinho também invasivos e que às vezes não são feitos aí de rotina. E outra, né? Por exemplo, num paciente de plano de saúde, é muito mais fácil a gente conseguir fazer. Para você conseguir um tipo de exame desse, uma ressonância no SUS, é muito mais difícil. Então, dependendo da via que esse paciente chega para você, você acaba tendo uma dificuldade maior também em conseguir fechar o diagnóstico. Mas tem controle das duas doenças e a gente pode dizer que não tem cura? Não existe cura, né? Existe a fase que a gente fala, é como se a doença estivesse adormecida. Tá. Então, hoje, nosso objetivo tratando doença inflamatória intestinal é o quê? Primeiro, tirar os sintomas do paciente, depois tirar os sinais de inflamação que aparecem na colonoscopia. Tá. E hoje fala-se, inclusive, em a gente chegar numa fase de tratamento que você tira um pedaço daquele intestino do paciente para fazer a biópsia e não ter mais a lesão. Mesmo quando esse paciente entra nessa fase de remissão, a gente ainda vai manter o tratamento. Pode ser que diminua a dose, passe alguma medicação ou outra, mas cura não existe. É com medicação. É com medicação. Tá aí. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Luiz. O transtorno intestinal não especificado, então a diarreia funcional, pode gerar essas outras doenças? Não. O que é não especificado é inespecífico. A retocolite e a doença de Crohn, elas são muito específicas. Então, são claras. São claras, clássicas e tem alterações que só elas têm. Então, você pode inclusive ter doença, que nem o teu paciente meu, que ele tem retocolite, Clóvis. Lindo. Beijo pro Clóvis. Que já contou, Clóvis. Síndrome do intestino irritável associada. Isso que eu ia te perguntar. Entendeu? E a gente conseguiu controlar, por exemplo, a retocolite e ele, mas eu mantenho dor, mas você não tem mais a lesão aqui. Como que fica? E a gente foi pesquisar e a gente chegou no diagnóstico de síndrome do intestino irritável associada. Então você pode ter as duas ou só. E pensando até, doutora, agora você comentou de doença inflamatória. Quando a gente pensa numa endometriose, outras questões também, porque eu ia te perguntar se acomete mais homens ou mulheres, nesse caso das doenças intestinais. Não tem. Não tem. É homens e mulheres, não tem uma prevalência. Nós, mulheres, temos muitas doenças associadas, né, a essa questão inflamatória. Quando a gente pensando até na questão de endometriose e tantas outras, né, bem específicas, assim, e que podem, então, estar associadas exatamente por uma questão que aquele corpo, então, ele tem uma predisposição de inflamar mais. Sim. A endometriose, ela é um caso à parte, né, porque acaba sendo que os pacientes, as mulheres que têm endometriose, é multifatorial o problema dela, também, né? Então, é um paciente que ele é muito mais delicado. Eu nunca peguei um caso de paciente com endometriose em doença inflamatória intestinal, porque eu acho que também ia ser muito azar, mas com certeza pode existe. acontecer. Com Quando certeza a gente começa existe. a pensar, né, gente, nisso, por isso que é interessante fazer o check-up completo, né? Sempre. Procurar o médico. Na dúvida. Né, fazer os exames. E é isso. E consultar sempre as pautas do Você Bonita. Lá no YouTube tem tantas outras pautas com a doutora Aline Kusomoto, porque realmente, e se vocês jogarem lá no YouTube, aparecem os vídeos do Você Bonita em primeiro lugar. Né? E eu fico muito feliz com isso. Vou deixar o contato da doutora lá no Instagram para vocês também encontrarem o trabalho dela, @doutora abreviado Aline Kusomoto. Então eu vou soletrar seu sobrenome. Kusumoto, doutora abreviado Aline Kusomoto, tudo junto. Cirurgiã do aparelho digestivo, vocês encontram lá no Instagram. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você, obrigada querida. doutora, você é ótima. A gente adora e adoramos esse negócio aqui. Aí a gente já fica, né, já entende tudo. Até